De uma forma bem sucinta, podemos dizer que os 10 mandamentos são a síntese, ou seja, o resumo de toda a lei moral de Deus dada a Moisés no Monte Sinai, para que fosse transmitida e guardada pelo seu povo. Esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, conforme está escrito em Êxodo 31:18. Os 10 mandamentos representam de forma objetiva o que Deus esperava de seu povo com relação à devoção e à santidade. É importante entendermos que Deus não deu ao seu povo uma religião subjetiva, cujas doutrinas dependessem da cabeça de cada um. Ao contrário disso, Ele revelou objetivamente a sua vontade através da sua palavra. Nessa palavra, Ele revelou a sua lei moral ou mandamentos, que expressam sua vontade eterna às suas criaturas, refletindo a sua majestade e santidade. Ao longo dessa série de estudos, nós entenderemos que os 10 mandamentos foi o meio pelo qual Deus informou o seu povo a respeito de limites e obrigações. Dessa forma, o povo poderia comparar seus desejos e inclinações carnais com a lei santa e justa de Deus. Com certeza sim. Mas para que nós aceitemos isso como uma verdade, eu gostaria de expor alguns princípios que fundamentam essa defesa. Em primeiro lugar, é impossível crer que os 10 mandamentos são válidos para os dias de hoje sem a crença em um único Deus criador e legislador da terra, que deseja que suas criaturas vivam conforme a sua vontade. É importante entendermos que os 10 mandamentos foram dados por uma autoridade superior a de qualquer homem, até mesmo a de um rei. É por essa razão que a frase que precede os 10 mandamentos no livro do Êxodo diz: "Falou Deus todas estas palavras". Veja, se os 10 mandamentos, por mais grandiosos que sejam, tivessem sido dados por qualquer autoridade humana, poderíamos argumentar: quem é essa pessoa que está querendo determinar como eu devo viver? Por que motivo eu deveria seguir ordens de quem é tão imperfeito quanto eu? Se Deus não dissesse que adultério é errado, adultério jamais seria errado. Por isso, para que os 10 mandamentos sejam válidos para nós, é necessário compreender que essas ordens advêm de um ser superior, ou seja, o Deus Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, gostaria de destacar que, além de crer, você precisa saber que esse Deus planejou se comunicar com suas criaturas para lhes dar a conhecer a sua pessoa e a sua vontade. E a forma que Ele escolheu para se revelar ao homem foi por meio das Escrituras Sagradas, comumente conhecida como Bíblia, sendo aceita como a própria palavra de Deus. Se você não crê que a Bíblia é a palavra do próprio Deus, também não crerá que os 10 mandamentos são válidos para os dias de hoje. Pois só conhecemos os 10 mandamentos porque a Bíblia nos fala a respeito deles. O terceiro princípio parte da necessidade de confiarmos que o que está escrito na Bíblia é inerrante. Mas o que isso significa? Significa dizer que na Bíblia não existe erros. E por que isso é tão importante? Porque a verdade é essencial. Crer que a Bíblia pode ter erros é torná-la totalmente indigna de confiança, já que não poderíamos estabelecer o que estaria certo e o que estaria errado. Se a Bíblia faz afirmações falsas, as suas posições que considerarmos como equivocadas não podem proceder de Deus.
E se a Bíblia é uma mistura de verdade e erro, como identificaríamos um e outro? Nosso único recurso seria confiar em nossas próprias opiniões sobre tais assuntos. E nesse caso, ficaríamos com a nossa palavra e não com a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não só é inerrante, como também é suficiente, uma vez que encontramos nela toda a instrução necessária para vivermos da maneira que o nosso Criador deseja. Ela é útil para nos ensinar e nos corrigir em toda prática que esteja contrária ao nosso Criador. Em quarto lugar, é necessário considerar que os preceitos do Senhor são justos. Isso significa que não há nada de injusto em suas ordenanças. A confiança de que Ele é justo traz segurança e alegria aos nossos corações. E por último, é fundamental compreendermos que Deus não muda. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e será o mesmo eternamente. Não há nele nenhuma sombra de mudança. Seu caráter, justiça e santidade permanecem inalterados para sempre. Com isso, podemos afirmar que os 10 mandamentos são válidos para hoje e para toda a humanidade em toda e qualquer época. Falaremos mais sobre isso em nosso próximo vídeo.